Aqui, efetivamente, é o primeiro slide de uma revisão de negócio e ele dá o tom da conversa. Eu gosto de sempre começar olhando o faturamento total, comparando o resultado do ano atual em azul com o do ano anterior em laranja. E, claro, trazendo a meta que foi definida em linha, para mostrar onde estamos chegando versus onde queríamos. Aqui o modelo eu deixei uma colinha para facilitar. Esse quadrinho preto vem com instruções de estrutura, mas deve ser deletado. Nesse slide, a gente deve colocar os principais aprendizados do período, as vitórias e também as oportunidades, que mostram onde ainda temos espaço para evoluir. Ou seja, o objetivo desse slide não é só mostrar os números, mas ajudar a contar a história por trás dos resultados. O que funcionou bem e precisa ser repetido, e o que precisa de ajuste para o próximo ciclo. Essa leitura inicial é o que prepara o terreno para o restante da revisão. Aqui a gente traz uma tabela de resultados, um slide por categoria e canal, caso o seu cliente tenha lojas em diferentes canais ou você esteja analisando uma área de distribuição. Aqui é simples, é trazer o resultado do ano versus o ano anterior e a variação, onde a gente vai estar olhando como que cada categoria está versus a média. Aqui a gente colore de verde as variações que estão mais acima da média e laranja, amarelado, o que estão abaixo da média. Aqui é uma meta ou alguma referência que você tenha para comparar esses resultados, a variação da mesma, e a gente ordena sempre da maior categoria ou canal para o menor. Deixa eu mostrar uma tabela um pouco mais completa para a gente falar sobre análise de resultados. Quando a gente analisa o resultado mês a mês, eu gosto sempre de expandir a leitura, além da gente olhar o resultado do ano acumulado. É importante a gente ver mês a mês como que está a variação versus o mesmo mês do ano anterior. Aqui a coluna com essa variação e a média dos últimos 3 meses com a variação versus o mesmo período do ano anterior. Essa análise é o que separa o olhar superficial do olhar estratégico, porque traz à tona coisas que muitas vezes passariam despercebidas. Por exemplo, vamos olhar a categoria E, onde ela está acima da média, mas abaixo da meta. Quando a gente olha o mês passado, ela está verdinho, bem acima da média, mas a média dos últimos 3 meses vinha mal. O que isso pode estar dizendo? Que a categoria começou bem o ano, mas em algum momento desacelerou. E agora, esse último mês, começou a se recuperar. A pergunta é: o que aconteceu nesse período? Se você não fez nenhum ajuste e o número melhorou sozinho, pode ter sido uma condição de mercado, que talvez não se sustente. Agora, se você fez um ajuste deliberado e o número reagiu, parabéns. Funcionou. Deve ser mantido. Já a categoria B, por exemplo, está acima da média, porém abaixo da meta. Quando a gente for olhar o mês passado, talvez tenha sido esse o mês que tirou essa categoria da meta do ano, porque estava vindo super bem. E aí você, com seu conhecimento de campo, estando em rota, estando visitando as lojas, vai poder perceber que algum movimento de mercado que você identificou ao longo do mês passado deu resultado. Portanto, é importante você reagir. O que que você vai fazer a respeito? Então, o objetivo dessa tabela não é só ver cor ou número, é identificar causa, consequência e oportunidade de ajuste. E caso seu cliente seja do varejo e tenha inaugurado muitas lojas no período, vale fazer outra tabelinha separando o crescimento das mesmas lojas que já estavam abertas no mesmo período do ano anterior. Nesse slide eu trago uma sugestão de infográfico em formato de pilares de crescimento. É uma forma visual de representar os principais projetos e iniciativas que estavam previstos no JBP do ano anterior e que juntos explicam o crescimento total esperado. O objetivo desse slide é fazer uma análise qualitativa, olhar não só o que deu certo, mas também o que ficou pelo caminho. E aí vale adicionar pequenas anotações para destacar o que funcionou bem, como por exemplo um festival do bebê, e o que apresentou problema, como atrasos e rupturas das entregas. Essa leitura é fundamental porque mostra o quanto que veio da execução real, o quanto que veio de novas lojas e quanto que ficou só no plano. E é isso que vai dar o contexto para planejar o próximo ciclo de JBP. Aqui a gente traz um processo de análise que a gente, de certa forma, já começou a executar naquela tabela anterior. A ideia é estruturar um raciocínio em 4 passos. O primeiro, você define um benchmark, que pode ser sua meta, crescimento médio do seu canal, do seu estado ou até do Brasil. O que fizer mais sentido para o seu contexto. O segundo passo é calcular as médias de desempenho, entender como categoria, canal ou cliente está performando em relação à média geral. Terceiro passo é partir para análises mais granulares, cruzando variáveis como canal por categoria, cliente, região, para entender onde estão realmente as diferenças de resultado. Por fim, identificar os pontos fora da curva, ou outliers,
para entender quem está performando muito acima da média, porque vale entender se tem algo legal para ser replicado, e quem está muito abaixo para entender o que precisa ser corrigido. Esse processo parece simples, mas ele muda o jogo e transforma o achismo em diagnóstico, e diagnóstico em plano de ação. E para fazer uma boa análise, a gente precisa olhar do macro para o micro. E no mercado de bens de consumo, eu sempre recomendo começar pela categoria. Primeiro, entenda como essa categoria está performando no Brasil, no estado ou na região onde você atua. Depois, aprofunde para o canal. Como essa categoria se comporta no atacarejo, no varejo regional, farmácia, dentro daquele mesmo contexto. A seguir, olhe as regiões dentro da sua área. Pode ser em cidades, em clusters. Quais as regiões puxam o resultado e quais estão segurando. A partir daí, entre nos clientes. Dentro daquele canal, daquela região, como está o desempenho de cada cliente individualmente. Depois vem a indústria e a marca e finalmente o produto. Essa é a sequência que te permite comparar corretamente. Entender o crescimento da categoria naquele cliente versus a região, versus o canal e versus o mercado como um todo. Quando você aplica esse raciocínio no dia a dia, começa a enxergar com muito mais clareza onde está o problema real e onde está o potencial escondido. É como aprender a olhar a floresta inteira antes de analisar as árvores. E é isso que diferencia quem reage ao resultado de quem o antecipa.